Aleluia. Abra suas Bíblias no livro de Josué. Vem com Josué, vale Jericó. Cada musiquinha já cantou mesmo. Quem já cantou essa música já? Jericó, Jericó, Jericó. Amém. Glória a Deus nos altares, né? Queria que você abrisse lá no livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler um texto um pouco longo. Todos abrissem o texto de Josué, capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. 2 pontos. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Verso 7: porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os que não circuncidaram no caminho. Verso 8: tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam, até que o pênis de todo mundo ficasse bom de novo, né? Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Verso 10: estando, pois, os filhos de Israel acompanhados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na Campinas de Jericó. Irmãos, nós estamos aqui vendo uma passagem de vitória de Israel, que Israel chegou, saiu do Egito. Não sei quantos se lembram, me lembro desse texto. O povo de Israel estava preso no Egito. Deus comissiona um homem chamado Moisés. Moisés pega esse povo, tira aquele povo inspirado pelo Senhor, tira aquele povo do Egito, e aí o povo do Egito, não, apesar de sair do Egito, o Egito não saiu do coração deles, que é um desafio para nós também. Não importa a gente sair do mundo, ele tirar o mundo do coração. E quando eles tiveram essa postura, eles ficaram presos no deserto, e lá no deserto ficaram lá, até que toda geração morresse, porque eles não compreenderam, não se arrependeram dos seus pecados. Amém? O que aconteceu é que Moisés morreu, e agora, para entrar na terra de Canaã, Deus comissiona outro homem, Josué. Lembra daqueles textos de Josué capítulo 1? Ser forte, corajoso, eu sou contigo, né? Seja forte, tenha de bom ânimo, né? São mensagens que o Senhor está dizendo para Josué, que está substituindo a liderança de Moisés. Quando chega nesse momento, irmãos, eles começaram, Josué capítulo 5, eles já atravessaram o Jordão. O Jordão estava na frente deles, e eles atravessaram o Jordão pelo milagre de Deus. Eles experimentaram coisas maravilhosas do Senhor, e eles estavam eufóricos, não só eles, mas os outros povos que estavam em volta da terra que o Senhor prometeu, estavam com medo deles. Estavam, meu Deus, esse povo de Israel é um povo que Deus é com eles.
Aonde eles passam, Deus opera milagres e entrega para eles a terra. Eles ficaram com medo, como nós vimos no verso 1, capítulo 5. Os reis dos amorreus e daqueles que ficavam na terra prometida começaram a desfalecer, começaram a dizer: meu Deus, que povo é esse? Que o Deus deles abre o Jordão, abre o Mar Vermelho. Que Deus é esse que faz com que esse povo que é escravo se transforme numa potência? E aí, naquele momento, estava tudo certo. Agora nós vamos invadir um lugar fortificado. Esse Deus que fez a gente sair do Mar Vermelho, esse Deus que colocava uma nuvem sobre o arraial dos hebreus no meio do deserto, para que não ficassem sendo feridos pelo sol do deserto, e que colocava fogo na noite para que tivesse calor e proteção contra os animais. Esse Deus que dava maná do céu, que fazia jorrar água da rocha. Esse Deus que abriu o chão para engolir Coré e todos os seus rebeldes que estavam com ele contra a vida de Moisés. Esse Deus que operou grandes sinais e maravilhas na vida de Moisés, agora está atuando, passando, estabelecendo milagres na vida de Josué. E aí o povo ficou todo alvoroçado. Imagine se nós aqui, todos nós, fôssemos e passássemos por uma situação e tivéssemos que atravessar o rio Tietê. Nós temos senhores e senhoras aqui que iam dizer: não, eu não consigo atravessar o rio Tietê porque ele é muito largo e extenso, né? Outros diriam assim: não dá também, porque alguns têm umas dificuldades, se é que vocês me entendem. Mas aí Deus vai lá e dá um jeito e abre esse rio Tietê. E nós saímos de uma experiência sobrenatural de Deus atuando. Eu garanto para vocês que nós, como irmãos, como comunidade, como povo, nós ficaríamos eufóricos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que abre. É o Deus que abre o rio. É o Deus que abre o Mar Vermelho. É o Deus que faz com que o povo fique 40 anos no deserto e não se desgaste suas roupas. Esse Deus é o nosso Deus. Porém, quando eles estavam no desafio para invadir Jericó, Jesus chama o nosso irmão Josué e diz assim: vou te falar uma coisa. E nós vemos isso claramente no verso 2. Na euforia do milagre, Jesus fala com o profeta. Ele diz assim no verso 2: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedregeiras e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Irmãos, eu não sei se você entende o que isso significa. Quando Moisés circuncidou os filhos lá, e sua esposa olhou para ele e disse assim: você é um sanguinário, você e o seu Deus é um sanguinário. Eu não sei se você sabe o que é circuncidar. É cortar o prepúcio do pênis de todo homem, sem esterilização, sem uma pomadinha anti-inflamatória, sem uma bezetacil, enfim, sem nada. No deserto. Os homens que estão aqui vão dizer amém. E as mulheres vão dizer: não estou entendendo. Tudo bem, homens maduros, mentador aí, sem anestesia. E as nossas crianças? E as crianças? De 5, 10, 8, 2, 1 ano. Mas o Senhor, Ele para a conquista. Ele para. Vocês estão alvoroçados pelo milagre? Amém. Vocês estão felizes por aquilo que eu faço? Amém. Só que para continuar vivendo o que eu estou fazendo, é necessário acertar um erro do passado. É necessário arrumar um erro, uma negligência
que aconteceu no passado de vocês. No passado, os vossos pais se esqueceram de uma aliança e de uma ordenança que eu dei para eles: circuncide, circuncide. Eles se esqueceram disso, se esqueceram de princípios. Eles querem o meu milagre, mas não querem comprometimento com os meus princípios. Agora você imagina você dizer para as mães corujas, que não é só na cultura brasileira, que você vai pegar os 6 filhos dela e vai circuncidar os 6 homens. Imagine. Concorda comigo que houve um grande desconforto? Sim ou não? Estou em dúvida? Sim ou não? Concorda comigo que houve um mal-estar? Existia, meu Deus, por que Deus está fazendo isso? É necessário isso? Mas o Senhor chama Josué e diz assim: resolva isso. Resolva isso, porque se você tentar enfrentar Jericó sem resolver pendências do passado, você vai ter um problema. Se você tentar ir para frente sem resolver pendências do passado, você vai ter um problema no futuro. Se você não resolver uma pendência que você tem comigo, todos os desafios da vida que são ridículos perto da minha mão vão se tornar insuperáveis. Está dando para compreender esse momento? E aí ele diz, e o Senhor começa a dizer para Josué, por que tem circuncidado? E antes que você saia desesperado daqui, eu não estou fazendo apologia para ninguém circuncidar-se. Nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. Mas irmãos, o que significa a circuncisão? O que significa a circuncisão do prepúcio do pênis segundo o Velho Testamento? O que isso significa? É o despojar da carne. Vamos entender isso de maneira mais efetiva no Novo Testamento, porque o Velho Testamento é apenas sombra. A revelação completa no Novo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos capítulo 2, verso 29. Romanos capítulo 2, verso 29. Depois a gente volta para o texto de Josué. Romanos 2, verso 29. Vamos desde o 28. Diz assim no verso 28 de Romanos 2: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Diz assim o texto: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente na circuncisão. O apóstolo Paulo está falando para judeus e para cristãos que ainda confundiam judaísmo e cristianismo. Parece que hoje as pessoas continuam fazendo a mesma coisa, né? Voltando aos ritos judaicos, essas coisas todas, fazendo festas judaicas de novo. Mas o apóstolo Paulo em Romanos está tentando explicar para essa igreja o que é cristianismo e qual é a diferença desse cristianismo para o judaísmo. Ele diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia
outra passagem do Novo Testamento, Colossenses capítulo 2, verso 11. Colossenses 2, verso 11. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filipenses 2, 11. Cadê você, tio? E nele também, em Jesus Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, o que esse texto está nos ensinando? Que às vezes nós queremos, eu não sei quantos aqui já tiveram essa triste experiência, eu quero avançar, eu não sei porque eu não consigo viver o novo, eu quero enfrentar e derrubar as muralhas de Jericó que se estabeleceram sobre a minha vida. Eu quero vencer os conflitos financeiros, eu quero vencer os conflitos familiares, eu quero restaurar a minha vida, eu quero viver algo excelente no Pai, só que parece que alguma coisa trava. E muitas vezes isso que nos trava, que não permite que a porta se abra no futuro, é porque existem portas abertas do passado. Existem coisas que o Senhor muitas vezes quer trabalhar no nosso coração, que ficaram para trás. E a gente tem uma característica humana desgraçada, que é seguir a vida se esquecendo do passado. Como se, não, eu tenho um problema no passado, mas deixa o problema lá, eu não vou resolver. Ou não é assim? Às vezes nós queremos seguir para frente, enquanto coisas mal acabadas estão para trás. Vocês querem ver como isso é forte? Falamos muitas vezes sobre família nessas semanas. Quantas e quantas famílias, irmãos, o cara vai lá, briga com a esposa, ofende mutuamente um ao outro, aí simplesmente um dia eles olham para um para a cara do outro e dizem assim: amor, vamos comer, vamos, vem cá, me dá um beijo que eu te amo. Resolveu? Foi estabelecido valores, foi estabelecido uma cura. Parece que muitas vezes muitos irmãos usam, de algumas ideologias de relacionamento que não são bíblicas. Eu lembro de uma música sertaneja lá do passado que dizia assim: se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É que nossas diferenças acabam no quarto de cima da cama. Quem lembra dessa música? Só que, irmãos, não é assim que funciona. Não é com sexo que a gente resolve problemas conjugais. É com relacionamentos, conversas francas, conversas explicitando o nosso coração, desnudando nossas queixas, chegando e abrindo nossos sentimentos, falando das nossas necessidades, falando daquilo que tem no nosso coração. Mas como nós fazemos? Tem um problema com minha família, ao invés de sentar com meu filho e dizer perdoe-me, ou dizer para o meu pai: pai, me perdoa porque fiz tal coisa, o que nós fazemos? Pai, tudo bem? Então, aí eu olho assim: pai, então, vamos lá, eu te amo, tá bom, eu também te amo, e resolve agora. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você acha que resolveu? Tem algumas pessoas que estão aqui que interiorizaram esse tipo de comportamento desde a sua casa. Viram assim: papai chega, enche a cara, chega em casa, manda todo mundo para o inferno, enfia a mão na cara dos filhos, isso quando não faz com a esposa. Aí depois chega no outro dia, quando acorda pela manhã, diz assim: tudo bem, e aí está tudo bem. E há um sufocamento na assertividade das pessoas que estão na casa. Elas vão se anulando para manter a paz, até que elas não conseguem mais sobreviver nesse mundo tão opressivo. E ao invés de resolver, dizer temos que conversar sobre, ao invés de resolver, dizer assim, quero te pedir perdão por isso, nós vamos andando e deixando a vida nos levar, sendo que a gente não resolve o que está para trás, e queremos viver um casamento
abençoado se para trás tem algo que ainda não está todo estrupiado? Queremos viver uma vida financeira restaurada, sendo que para trás nós temos uma pendência toda destruidora, toda arrebentada. Queremos resolver uma vida profissional restaurada, sendo que ainda nós insistimos em ter uma pendência no passado da nossa vida profissional que precisa ser resolvida. E talvez o mais grave de todas as coisas é uma pendência de relacionamento. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18, verso 15. Mateus, no livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 18, verso 15, num dos textos mais fortes e mais incompreendidos das Escrituras. Irmãos, o que a Bíblia diz para a gente sobre oferta? Se você vem trazer a sua oferta, e tem um irmão que tem um problema com você, você deixa a sua oferta e vai resolver com quem? Com ele. Por que nós não resolvemos nossas questões interpessoais? Veja, o mundo hoje fala sobre inteligência interpessoal. O grande motivo das pessoas deixarem uma comunidade como essa, não é porque o diabo operou, mas é porque relacionamentos se aumentaram. Porque alguém disse, alguém falou, alguém fofocou. Um dia aconteceu um problema e alguém brigou com alguém. Um dia, no meio de um churrasco, no meio de uma festa, no meio de uma dificuldade, um falou alguma coisa atravessada, ou porque alguém acha que o outro está pensando isso dele, ou porque algum endemoniado chegou e disse que o outro disse, semeando discórdia e brigando entre eles. O que fica claro é que se existem coisas que machucam o nosso coração, e muitas vezes para sempre, é porque nós não temos hombridade nos nossos relacionamentos, não temos maturidade nos nossos relacionamentos, e não existe, e muitas vezes existe contenda, brigas, conflitos, porque nós não seguimos esse texto, e nós não entendemos o que esse texto tem para nos ensinar. Veja bem, Jesus está dizendo, quando você for trazer uma oferta, se você espera que essa oferta seja aceita, vai resolver o que você tem com problema com o seu irmão. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, se você espera futuro aqui, começa a pensar no que se deixou para trás ali. Nós vemos claramente isso, que Jesus nos conduz sempre a processos reflexivos sobre as pendências que deixamos do passado. Nós citamos aqui, citei o texto de 1 Coríntios capítulo 11. O que Jesus disse sobre 1 Coríntios capítulo 11? Diz, analise-se ou avalie-se a si mesmo. Por quê? Para poder participar da ceia do Senhor. Porque apesar de ser poder para aqueles que creem, ela é condenação para aqueles que não a discernem. Então ele diz assim, acerte uma pendência do passado, antes de participar da mesa do Senhor. Perceba que existe um Deus, que Ele não esconde debaixo do tapete problemas, e vamos deixar a vida seguindo. Ele é um Deus que diz assim, resolva. Por isso que nós estudamos aqui, nas outras semanas passadas, que Deus instituiu varão e varoa. Nós estudamos e vimos o que significa isso no original. O homem que olha no olho, varão é aquele que olha no olho, e varoa é aquela que olha no olho, que resolve problemas com maturidade. Quando nós vemos esse texto de Mateus 18, nós vamos ver claramente a intenção de Deus que tudo se resolva, que nós não deixemos pendências para trás, que não deixemos coisas para trás, e vamos ler o texto juntos lá para que possamos compreender isso de maneira muito clara. Olha o que a Bíblia diz, quem disse isso foi Jesus. Ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai, ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo ou duas pessoas, uma ou duas pessoas,
para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. O que nós vemos nesse texto aqui, onde eu ministrei isso para os jovens? Sabe por que existe fofoca? Porque nós não entendemos esse texto. Sabe por que muitas pessoas estão feridas dentro das suas casas com os seus parentes? Porque nós não entendemos esse texto. Se, por exemplo, alguém diz assim para mim, ó, o Luquinha vai lá e diz assim, ó, tem um problema com o Joaquim. Pastor, tem um problema com o Joaquim, fui conversar com ele e nem me ouviu. O que geralmente a gente diz? Irmão, você vai fazer sua parte. Se ele não entende, o problema é dele. Fazer o quê? Olhe por ele e tenha misericórdia. Não é isso que nós fazemos? É isso que a Bíblia diz? Veja, nós estamos sob uma influência cultural que sufoca o entendimento das Escrituras. Principalmente os latino-americanos têm uma característica de não resolver pendências. Eu lembro de um dia que eu estava conversando com aquele McNulty que veio pegar aqui, doido, só ele. Ele vai e falou assim, ó, é não entender brasileiro. Brasileiro é estranho. Se americano está no carro, o cara da frente abre vidro, vem vento forte na cara, americano diz fecha vidro, muita coisa na cara. Brasileiro diz, não está muito frio, não é assertivo, não é direto. E se o cara da frente não percebe ou finge que não entende, o cara continua com a sinusite dele estourando atrás, porque ele não tem muitas vezes coragem de ser assertivo e dizer assim, ô meu irmão, eu estou com sinusite, preciso que você feche esse vidro, por favor. E aí depois, como bons pessoas que não resolvem seus problemas, principalmente interpessoais, depois que o carro para, depois que o grupo que está no carro se separa, ele senta e diz, olha, aquele cara é um sem educação, eu disse que estava com sinusite e ele não fechou o vidro. O que fica claro, irmãos, nesse texto é que Jesus diz assim, vai ter com seu irmão. Ele não está dizendo assim, ó, se você quiser, você vai ter com seu irmão. É um imperativo, diga comigo, imperativo. Não é um conselho. Jesus está dizendo, vai ter com seu irmão. Irmãos, mas isso não é com a igreja. Não é só aqui. Isso é no trabalho, na faculdade. Isso é um ensinamento. Talvez na faculdade nós não temos igreja. Eles não têm os valores de Deus. Mas o princípio fica como princípio. Se eu tenho um problema com alguém que não conhece Jesus, essa pessoa me feriu por algum motivo, eu chego para ele e digo o quê? Ei, você me magoou, aconteceu um problema. Se ele me mandar para o inferno, é o problema dele. Mas o que eu encontro no nosso tempo, irmãos, são pessoas que mascaram problemas de relacionamento para evitar um conflito com o irmão, só que na verdade com o cônjuge, com o filho, com o pai, com o irmão, mas não limpa o coração. O coração continua ferido, ou não é? Eu vou lá e digo, não, tudo bem meu amor, não, tudo bem cara, beleza, mas aí na primeira oportunidade eu converso com o outro irmão e digo, aquele cara é um idiota, aquele cara é um bobo, aquela menina é uma imbecil, nunca mais eu quero conversar com ela, porque irmãos, falta-nos hombridade, coragem, para sermos pessoas que protegem até mesmo o nosso próprio coração. Pastor, mas sabe o que acontece?
Eu sei que se eu conversar com essa pessoa do problema que eu tenho com ela, ela não vai entender bolhufas e é capaz de me atacar. E você viu alguma condição que Jesus dá aqui nesse texto? Se o seu irmão for um ogro, filho do Shrek, não vai conversar com ele, é isso que ele diz? Ele faz alguma observação quanto a acertar uma pendência do passado? Você viu nesse texto alguma observação de Jesus? Tipo, se seu irmão não tiver o caráter de Cristo, não precisa conversar com ele. Você viu algum álibi aqui? Não, você não viu, porque não existe. Ele diz: se você tem algo contra o seu irmão, se o seu irmão fez algo contra você, vai ter com ele e tem aquilo que na ciência hoje dizemos como conversa de valor. Eu sento e digo: Marcelo, aconteceu uma coisa, irmão. Eu fiquei triste com você por uma situação. Você me perdoa por ter ficado triste com você? Em humildade venho aqui para estabelecer uma pedra sobre aquilo que aconteceu. Estou disposto a te perdoar. Estou disposto a começar tudo de novo. Mas não, nós somos crentes, e como muitas vezes já ouvi dizer, eu sou crente, mas não sou tudo. Eu sou crente e não levo desaforo para casa. Eu não sou como as pessoas por aí. Eu sou crente, mas não sou besta. Aí a gente rasga o sermão do monte quando Jesus diz que aquele que toma um tapa na cara vira outra face. Porque nós entendemos uma palavrinha da Escritura chamada cruz. E as nossas sensações de autopreservação nos distanciam das pessoas, inclusive dentro da família, dentro da nossa casa, compartilhando o mesmo teto. Porque ao invés de dizer assim para minha esposa: me perdoa porque eu fui grosseiro contigo, me perdoa, meu amor, porque eu falei coisas que não era para dizer para você, meu marido. Ao invés de a gente chegar e resolver a pendência do passado, dizer: filho, eu fui muito cruel contigo, filha, me perdoe porque eu falei coisas para você que não refletem o seu caráter, nós dizemos assim: não, deixa quieto, depois a gente conversa, está tudo bem. A pessoa nem ficou com o cara virado para mim, a cara não virou, mas o coração virou. E aí a gente vai aqui, e às vezes vamos nas comunidades por aí, ouvimos a mensagem: venha 3 dias de campanha para restaurar sua família. Aí nós vamos para frente, choramos, dizemos: solta Satanás da minha família. Mas nós estamos dispostos a dar um passo de perdão, de humildade, de coragem de resolver problemas do passado. É muito comum você ouvir dentro das comunidades a seguinte mensagem: as pessoas daquela igreja são fofoqueiras. É muito comum eu ouvir frases como: pastor, eu não sei porquê, mas todo mundo vem contar para mim as suas queixas. Quero dizer para você, você tem um perfil de fofoqueiro. Me desculpa se eu te ofendi, mas é a verdade. Porque quando uma pessoa encontra alguém posicionada no seu coração, ele não fica ouvindo tristeza de irmão contra irmão, nem de tristeza de irmão contra a comunidade. Porque eu vou lá e digo assim: olha, Hugo, eu estou com um problema com a Rafa. Cara, ela é uma xarope. Ela fez isso e isso contra mim. O Hugo disse: uau, sério? Sério? Aí eu vou lá e falo assim: não, mas eu vou resolver com ela. Ele já ouviu, ele já chupou para ele essa questão. Aí eu vou lá e me acerto com a Rafa, mas no coração dele está lá muito. Quem empresta o coração, presta atenção no que eu vou dizer, quem empresta o coração para ouvir lixo, não pode reclamar que o coração não tem saúde. Eu tenho que ouvir, incentivar: olha, irmão, eu estou com um problema lá com o pastor. Então, irmão, é mesmo? Então conversa com ele, siga a Bíblia. Não, mas sabe o que aconteceu? Eu não preciso nem falar, irmão. Eu vou estar orando por você, segue as Escrituras, porque
segundo mandamento é: não compartilhe por mão, converse com ele. Mas como muitas vezes nós, dentro da comunidade, dentro das nossas casas, dentro do nosso serviço, nós não temos a coragem de resolver pendências, nós saímos e distribuímos, socializamos as nossas queixas. E não é estranho você ver homem dizendo: você não sabe que traste é minha esposa, você não sabe como desgraçado é meu marido, meu filho é um vagabundo, a minha filha é uma vagabunda. E eu não estou dizendo, conjecturando frases, eu já ouvi isso muitas vezes. E nós vamos difamando, porque a Bíblia nos ensina lá em Hebreus que nós devemos arrancar toda a raiz de amargura, porque se nós não arrancarmos a raiz, ou seja, senta e resolve. Eu sento com a minha família e resolvo. Eu sento com meu pai e resolvo. Eu sento com meu filho e resolvo. Eu sento com meu irmão e resolvo. Ou eu tenho uma raiz de amargura. E a Bíblia diz que a raiz de amargura brota e contamina muitos. Ela contamina quantos? Muitos. Vocês querem ver outro exemplo prático? O cara vai e tem problema com os pais. Ao invés de ele acertar o problema com os pais, ele conta para a esposa. Nessa hora surge a sogra e o sogro. Porque o pai daquele que está triste continua sendo o pai mesmo errando. Ou não é? Os meus pais podem errar o quanto eles quiserem, e eu posso errar quanto eu quiser com os meus pais. Eu sei disso. Eles vão continuar me perdoando e me amando, e eu também vou continuar amando eles. Mas eles são meus pais, não são pais da carne. Quem limpou meu bumbum foi eles, não Deus. E porque se eu não resolvo pendências com os meus pais, eu tenho raiz de amargura, o que eu faço? Eu compartilho com a minha esposa. E por isso que existem famílias rachadas, porque eles não têm coragem de resolver os seus problemas familiares, e colocam e geram tristezas e angústias, e dissolvem a unidade familiar. Porque nós não seguimos esse modelo. Nós queremos, nossa, eu queria tanto que a minha família vivesse paz. Pastor, minha família não vive paz. Não vive paz porque nós resolvemos problemas. Eu queria viver em paz no ministério, mas você foi lá e ficou tristinho porque um fez aquilo, porque um dançou na hora que era você, porque tocou uma coisa que não era para tocar, porque cantou na hora que não era para cantar, porque trocou a escala e não veio na diaconia, porque não fez uma coisa ou fez outra, porque não preparou a palavra que tinha que ter preparado. E ao invés de a gente sentar e dizer assim para a pessoa: vocês, irmão, você está errando. Eu te amo, mas eu acho que você está errando. Sabe o que nós fazemos? Ah lá, desgraçado, vou falar direito. Não vou nem dizer mais nada. Você está vendo, né? Você está vendo, mas não temos hombridade para o cara dizer assim: você está errando, e eu estou vendo isso, e como irmão que ama você, estou te alertando, você está errado. Se você não concorda, ok. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você, eu falei ontem nos jovens isso, é meio nojento, me perdoe por isso, mas é uma ilustração muito clara. Se você tivesse CC, sabe o que é isso, né? Sabe ou não? Aquele azedume, aquela névoa preta que sai do sovaco dos despreparados. Você gostaria que as pessoas te avisassem ou que comentassem que você fede? Você gostaria o quê? Se tua boca fede mau hálito, sempre a pessoa
pessoa vai conversar com você, você gostaria que a pessoa que te amasse dissesse para você: irmãozinho, que tal um Clóris? Ou você acredita que se ele falar isso para mim, eu vou ficar chateado com ele? Irmãos, essa comunidade aqui está vivendo, eu tenho absoluta certeza, nós estamos vivendo o melhor tempo da minha vida pastoral. Eu nunca vi um exército de homens e mulheres como eu tenho visto, consagrando-se, apaixonado pelas Escrituras, crescer em maturidade. Mas vou dizer para vocês, se nós não entendermos 1 Coríntios capítulo 13, que diz que quando a gente era menino, eu pensava, falava e sentia como menino, e quando eu virei homem, eu desisti das coisas de menino, nós ficaremos circulando a vida, como a Bíblia diz lá, no deserto, até que um dia a gente morre naquele deserto, porque nós não somos aptos para viver o melhor dessa terra. Esse povo precisava se circuncidar, esse povo precisava trabalhar o coração, esse povo precisava acertar a pendência do passado. E a minha pergunta para você, não é nem a minha, do Senhor, não só para você, mas para mim também: o que nós precisamos acertar que está para trás? Talvez a esposa, a namorada, a noiva, o noivo, o marido que está do seu lado tenha questões gravíssimas com você, coisas que não foram acertadas, foram simplesmente puladas. Talvez o irmão que está do seu lado, que você disse pai do Senhor, é aquele que você quer que ele morra, é aquele que você diz para as pessoas que ele não presta, e você não resolve pendência e quer viver o melhor de Deus. Nessa noite eu vim aqui em nome de Jesus, como profeta do Senhor segundo as Escrituras, para alertar você que casamento saudável começa com relacionamento de sinceridade e sem pendência do passado. Que vida familiar saudável é a família que se conversa, é a família que tem conversas de valores, é a família que diz assim: você me magoou, eu te magoei, me perdoe, quero resolver isso com você. Qual é a demanda da sua necessidade que eu não te atendi? Qual é que eu preciso retomar com os meus filhos? O que eu preciso acertar com os meus irmãos? O que eu fiz de errado? Quantas pessoas congregam comigo na mesma comunidade e eu estou pouco me lixando para elas? Jesus disse que nós precisamos deixar nossa oferta e resolver com o nosso irmão. Você não vai ver em nenhum momento Jesus dizendo: deixa quieto. Nenhuma vez você vai ouvir Jesus dizer: deixa quieto. Nenhuma vez: pastor, mas é uma indisposição, eu vou ter que tocar nesse assunto com aquela pessoa que me magoou, vai ser uma indisposição. Irmão, mais indisposição que pegar uma faca e cortar o prepúcio do pênis não é. Por isso que Jesus disse: você vai e vai circuncidar-se. Dói. Às vezes é inconveniente, às vezes é uma coisa que fica perturbando, é uma coisa que a nossa carne quer fazer, não, mas é necessário. Sabe aquele negócio que nós como pais falamos para os nossos filhos quando eles se ralam inteiro? Eu lembro quando eu era menino, tudo era metiolate, lembra disso? Meu Deus do céu, quando minha avó vinha aquele metiolate, oh Deus queridos, eu queria sair correndo do metiolate, lembra, vó? Tudo ela queria passar metiolate, ralava o joelho, estourava o dedão, queria passar metiolate, tudo. E arde aquele bicho, não é verdade? Puxa vida! Ardia não arde mais porque não vende mais esse negócio, né? Tá proibido, parece, né? Vende, mas não arde? Vocês são privilegiados, né, cara? O bicho que ardia até o... Meu Deus, até o espírito ardia aquele negócio lá. E aí eu ralava, às vezes, aquele dedão, né? Pegava a bola, estourava o dedão, levantava tudo. Vou passar metiolate, tudo era metiolate. Mas não é diferente. Eu lembro que o meu filho pegou e ele estava na academia, de repente ele foi lá, eu estava na academia, ele veio junto comigo, aí ele sentou lá numa cadeira, numa bicicleta, de aquela de spin, né?
E começou, eu falei, não, eu não senta, e ele sentou e fez. Quando ele fez, o pedal deu uma volta e bateu no joelho dele. Ele, ai pai, a hora que ele vira para mim assim, eu vejo aquela carne sangrando assim, com a gordura do joelho escorrendo assim, ó. Aí eu assim, ó, e ele, pai, vai ter que dar ponto. Eu falei, não sei, filho. Tipo, eu tenho certeza que vai. E aquela carne pendurada, que desespero naquele joelho. Eu falei, Deus. E quando eu levei ele lá no hospital, estava diante do médico. O médico falou assim, agora nós vamos ter que dar uma injeçãozinha aí para dar ponto. Eu falei, filho, dói, mas faz parte. Nós ensinamos para os nossos filhos que às vezes dói, mas faz parte. Vamos deixar sem doer e você vai ver o que vai acontecer. Porque às vezes nós temos que pegar feridas, nós temos que pegar cortes, cicatrizes abertas que estão em nossas vidas e almas, e nós temos que levar para dar o ponto. Tomar injeçãozinha lá dentro, dar o ponto. Por quê? Para que a cicatriz fica menor. Talvez você nunca mais vai se esquecer desse problema. Talvez você nunca mais vai tem aquele coração que não tem nada. Mas eu te garanto, se você não resolver, o buraco vai ser maior. A dor vai continuar. A infecção vai se estabelecer. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para te ensinar e me ensinar que nós precisamos resolver pendências do passado. Você quer viver um futuro diferente? Sim ou não? A gente está até com dúvida já. Sei não, só quero. Você quer viver um futuro diferente? Então acredite, você precisa dar um pulinho no passado e resolver no presente tudo aquilo que ficou para trás, sarando seu coração e arrancando toda a amargura que tem dentro de você, para que amanhã essa amargura não cresça, contamine muitos e destrua o seu futuro. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Resolva-se em nome de Jesus. É o tempo de nos resolver. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Quando eu fui, no primeiro acampamento de carnaval que eu fui, uma pregadora americana, uma mulher extraordinária, disse assim: mulher de Deus, feche seus olhos e peça para o Senhor te mostrar que Ele deseja que você se acerte, que você pregue o Evangelho. E quando eu fechei os meus olhos, irmão, eu preferia naquele momento, estou falando de verdade, eu preferia ver o diabo. É o cara que eu mais odiava. É o cara que eu arquitetava de todas as maneiras para dar um pau nele. E aí o Senhor me mostrou ele. E eu disse assim: não, Deus. E aí num dia, numa tarde de terça-feira, eu bati na casa desse cara depois do acampamento e pude dizer para ele o seguinte: cara, eu vim aqui porque Jesus me mostrou você. Ele tem um projeto com a sua vida. Ele te ama. Esse cara entregou a vida para Jesus, largou o crack, se batizou e se entregou ao Senhor. Outro episódio que eu já contei para vocês. Tinha um cara que brigou comigo do nada, já estava em Jesus, e arranjou uma briga comigo, parou uma vez a moto do lado do meu carro e disse assim: vem pro pau. Irmãos, meu sonho naquele dia era descer. Eu coloquei a perna para fora e eu vi literalmente Jesus me dizendo: entra e vai embora, por mim. Eu fui embora. Eu subi aquela rua Baguaçu com o meu carro, dava murro no volante do carro e dizia assim: Senhor, eu preferia apanhar dele do outro cara que estava comigo. Eu preferia
ir embora. E aí, passando uma semana, 2 semanas, não me lembro, esse cara apanhou muito na frente da faculdade e teve a sua cara quebrada, quebrou o nariz, estourou tudo inchado. E quando eu cheguei para o Senhor, eu disse assim: Senhor, eu vou confessar, abrir meu coração, porque é assim que a gente conversa com Jesus, de verdade, ficar floreando. Eu falei: Jesus, eu confesso que fiquei até feliz, que eu me senti honrado, estou sendo bem sincero. E o Senhor falou assim: está feliz? Então agora vai lá, desvia seu carro e vai falar do meu amor para ele. Porque ele sabia que eu precisava acertar uma pendência do passado. Eu fui ter com esse cara. Esse cara se converteu. Esse cara ouviu de Jesus. Esse cara se batizou. E até hoje, quando ele me encontra, ele diz assim: aquele dia que você foi na minha casa, eu entendi que o Evangelho é de verdade. E a partir daquele momento eu vi: Jesus existe de verdade, ele me amava. E hoje eu sirvo Jesus. Eu quero dizer para você, Will, que você foi o grande canal para poder entregar a vida para Jesus. Eu falei: pensa comigo, né? Mal sabia a luta que eu tive, irmão. Nós precisamos acertar pendências do passado. Feche seus olhos. Pai querido, nós precisamos aprender que não há futuro se nós não resolvermos pendências. Uma muralha de Jericó que cai, a gente tem coisas por passadas, irmão. Essa noite nós queremos colocar nosso coração diante de Ti, para que o Teu Espírito traga luz, força, entendimento para a gente se resolver. Para que eu tenha coragem de me circuncidar o meu coração, que muitas vezes no seu sentimento de autopreservação não quer procurar o acerto, é melhor deixar de lado. Mas essa palavra é muito forte, Jesus. E o Senhor insiste: vai primeiro sozinho. Não resolve? Leva 2 testemunhas. Mesmo assim não resolveu, foi para a igreja. Mas resolva. Nessa noite, Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, nós te pedimos, nos ajude a termos a verdade do Teu Evangelho no nosso coração de verdade, e possamos resolver todas as nossas pendências. Eu oro pelos meus irmãos para que eles resolvam não só com a pendência, mas aprendam a resolver todas as pendências da vida deles com humildade, com maturidade, com inteligência interpessoal. Que isso não seja hoje, mas seja para sempre. Que resolvam os seus problemas com seus maridos, esposas, filhos, pais, sogros, sogra, cunhado, irmãos, pastores, discípulos, irmãos em Cristo, companheiros de ministério. Nos ajude, Jesus, a resolver pendências. É o que nós clamamos, em nome de Jesus.